meninas, estamos aqui mais uma vez com o programa Brasileiras em Orlando e temos o privilégio de ter hoje conosco Maida Manes, uma querida da nossa região que faz anos que está aqui e já tem muita coisa boa para acrescentar e nos ensinar. Tudo bom, amada? Tudo. Primeiro, obrigada pelo convite, fiquei super lisonjeada. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Que bom, que bom. E me conte uma coisa, quanto tempo você já está aqui na nossa região? Nós estamos há 26 anos. 26 anos em Orlando? Em Orlando, chegamos em 1990. Uau! Uau. Diferença de quando você chegou de agora? Total. Quando a gente chegou, ponto número 1, não tinha quase brasileiros. E depois também a cidade era muito diferente do que é hoje. Não tinha geograficamente, né? Não existia trânsito, era tudo tão tranquilo, era bem mais tranquilo do que é hoje. E também a gente não tinha aquela saudade do Brasil, porque não existia quase nada de Brasil aqui. Era muito difícil de você conseguir alguma coisa, ou alguém te trazia, ou você não tinha. Não tinha mercado brasileiro? Não tinha padaria brasileira? Nada. E restaurante tinha? Restaurante tinha um só, que chamava-se Café Brasil, que já não existe mais há muitos anos. E era o único que a gente tinha como referência de restaurante brasileiro. Meu Deus. E o Camillus existia em Miami, mas não em Orlando. Não em Orlando. Me diga, o que te trouxe a Orlando, o que te fez mudar do Brasil para cá? Não fui bem eu que decidi, né? Quem decidiu foi meu marido. Ele já tinha vindo para cá, já tinha estudado aqui. Compartilha com elas quem é seu esposo. Já tinha estudado aqui, já tinha vindo. E ele sempre quis morar aqui porque ele nunca gostava muito do sistema do Brasil. Sempre achava que aquele negócio de você parar num farol, aquelas crianças parando, pedindo esmola, aquilo fazia muito mal para ele. Vocês são? São Paulo. Capital? Capital. Eu sou do interior, nasci no interior, mas eu morei na capital a vida toda, quase a vida toda. Já tinha suas filhas quando você Já. A minha filha mais nova tinha 4 anos e a mais velha tinha 5. Então a gente já estava com as crianças maiores e ele sempre quis vir para cá quando ele estudou aqui. Aí eu sempre, não. Aí quando deu o plano Collor, aquela confusão geral, a gente trabalhava muito com os Estados Unidos, a gente tinha uma agência de propaganda, então a gente resolveu transferir a agência para uma filial para cá. Entendi. Aí viemos. Hoje em dia, nós vemos muitas famílias migrando para cá, né, para nossa região. E existe, graças à internet, à tecnologia, ao avanço da tecnologia, um acesso a informações. Como que era naquela época? Você tinha noção do que te esperava? Não tinha muita noção do que me esperava, mas pelo fato do meu marido ter morado na Califórnia, ele já tinha uma ideia do que era Estados Unidos. Mas eu acho que hoje as coisas estão muito mais próximas, né? A internet faz com que a gente esteja no lugar sem ter ido no local. Apesar de que isso não resolve o problema. Não. Você tem que estar para poder saber exatamente como funciona, o que é. Porque uma coisa é você vir passear, uma coisa é você olhar na internet, uma coisa é você passar a conviver com todos os seus problemas, com todas as suas saudades, com tudo que faz o ser humano. Exatamente, quando você deixa as suas raízes para trás. Quer dizer, você não deixa as raízes, mas você deixa basicamente a sua família, seus amigos, aí você vem construir uma nova vida. Eu não tenho tanto tempo de América assim quanto você, mas eu também tenho uma boa caminhada. E eu, esses dias, estava comentando que o primeiro ano que eu morei aqui, a gente gastou quase $1.000 de ligações para o Brasil. Porque as ligações naquela época não eram como agora, que temos planos, né, de ligações, até nos celulares a gente consegue essa facilidade. Como que era na sua época? Bom, na minha época não existia nem aquele cartão telefônico. Sério? Então era AT&T e custava... caríssimo acho que mais de $1, quase $2 um minuto.
Então era uma coisa que a gente fazia assim, era programado. Era uma coisa que você fala assim, bom, hoje eu vou falar com a família, amanhã eu vou falar com não sei quem. Ou seja, você limitava, você tinha que limitar, porque não era o que é hoje. Hoje você tem o WhatsApp, você tem o FaceTime, você tem, ou seja, você convive. A sua família vive, mesmo que ela não esteja com você, ela vê o crescimento dos seus filhos, dos seus netos, participa dos eventos, coisa que minhas filhas, quando tinham formatura, todos os eventos do desenvolvimento da criança, não eram todos que podiam estar presentes, porque não existia a tecnologia que tem hoje. Você já tinha filhas pequenas quando você veio para cá? Eu tinha uma de 4 e uma de 5. As meninas já falavam inglês? Não, foi tudo uma surpresa. E como foi essa fase de adaptação? Olha, a criança é muito fácil, a gente sofre mais por elas. Elas se adaptam muito mais fácil. Mais do que os próprios adultos, né? Com certeza. E a cabecinha é sempre muito aberta para aprendizado, né? Então, eu não vou dizer que com 1 ano de América, elas já falavam inglês fluente. Eu acho que não era assim. Mas elas já não tinham mais aquele medo de ir para a escola. Então, já estava super bem. Mas elas, por serem muito pequenas, elas abraçaram a cultura muito facilmente. Elas não tiveram realmente nenhum problema de adaptação, nenhum problema de rejeição, de morar no país. Discriminação. Muitas pessoas perguntam, a preocupação, né, dos pais. A gente vai se mudar, temos filhos pequenos que não falam a língua, e algumas pessoas levantam o ponto de que há uma discriminação. Eu nunca senti essa discriminação. Olha, eu não senti isso. Eu vou dizer que muitas vezes quem achava que minhas filhas estavam sendo discriminadas era eu mesma. Porque eu não participava muito ativamente da cultura deles. Então tem coisas que faz parte da cultura que não é discriminação. É faz natural parte da cultura deles. Exatamente. Então eu vou dar um exemplo, tipo assim, no Brasil você está com as crianças na sua casa, então é hora de jantar, você convida quem quer jantar. Aqui eles mandam você para sua casa. Eu achava na época que é porque elas eram brasileiras. Não é. É a cultura delas que é assim. Então, a partir do momento que eu comecei a conviver mais com a cultura, aprender a cultura e a entender a cultura deles, é o que eu falei, assim, vocês são privilegiados. Todo brasileiro ou toda pessoa de outro país que cresce num outro local, que não seja o seu país de origem, você tem que pegar o que é melhor do seu país e o que é melhor do país dos outros. Isso aí. E se formar nessa mescla. Bom, você sabe que eu sou pastora e a Bíblia tem um versículo do apóstolo Paulo que eu gosto muito, que fala: reter o que é bom e jogar aquilo que não presta. Exatamente, que tem dos dois lados. Exatamente. E se a gente aprender a fazer isso, o convívio e a adaptação é mais fácil, mais leve, né? Porque a criança não tem essa maldade. A criança, ela não consegue perceber, ele está me discriminando porque eu sou... Ela nem tem noção de que ela é brasileira, o outro é americano. Ela não tem. Quem tem somos nós. Até porque na linguagem de criança eles brincam e se comunicam de qualquer jeito. Exatamente. Né? Isso é muito rico, né? É muito rico. E como que foi a questão de você manter... Suas filhas falam português? Falam português. E você já tem netos, Tenho netos. Eles não falam fluente, mas entendem 100%. Esse foi uma das minhas maiores preocupações quando eu vim para cá. Eu falei para o Heraldo que eu adorava estar nos Estados Unidos, gosto demais desse país, sou grata por tudo. Também amo. Mas eu não queria que eles perdessem as origens brasileiras e as referências brasileiras. Então, alguns procedimentos eu tive minha vida toda que não eram fáceis, porque minhas filhas eram pequenas e eu estava acostumada no Brasil, onde você tinha pessoas que te ajudavam em todos os sentidos, mas aqui a gente fazia questão de jantar sempre todo mundo junto, todos sentados à mesa. Não era aquela história de jantar assistindo televisão. Então, às vezes eu chegava super tarde e elas esperavam. Era como se fosse... Ninguém jantava antes de chegarem os 4, mesmo que elas eram pequenininhas. Então, hoje elas têm isso. Eu vejo a minha filha, que tem os 2 filhos, ela faz isso com as crianças. E isso é muito bom. Então, eu tento confesso isso. Que pessoas assim como vocês, que estão há anos aqui nessa região e que não perderam o vínculo com a comunidade, o vínculo de vocês é fortíssimo. Vocês têm um meio de comunicação fortíssimo com os brasileiros. Eu realmente admiro, porque muitas pessoas chegam aqui, se adaptam
E aí dominam o inglês e aí eles já se envolvem totalmente com os americanos e optam por não se envolver com a comunidade brasileira. Olha, eu acho que você se adapta, você fala inglês, agora você tem família, você tem toda uma estrutura por trás, entendeu? Então, é o que eu falo para minhas filhas. E outra, falar duas línguas não, é o mínimo hoje em dia que alguém precisa falar. Isso é rico. Então, eu falo assim, você falar português com o seu filho, eu falo para minha filha, você não está fazendo um bem para você está fazendo um bem para ele. Para ele, exatamente. Então eu falo só português com os meus netos. Eles falam inglês, eu respondo em português. Isso foi com as minhas filhas, porque existia, quando minhas filhas vieram, não tinha muito brasileiro, elas facilmente se identificaram com a língua, óbvio. Claro. Então eu deixava que elas falassem o inglês em casa, só que eu só falava português. Então, era uma forma de manter. Forma de manter. Entre eu e meu marido, elas perguntavam em inglês, eu respondia em português. E aos poucos elas foram entendendo a necessidade da língua e hoje elas conseguem, elas trabalham sempre com empresas americanas, dificilmente, elas não estudaram a vida toda aqui, mas elas, por falarem o português, elas conseguem sempre uma vantagem, um emprego mais facilmente. Exatamente. Então, meu esposo, ele está numa empresa, ele trabalha numa empresa que se ele não falasse no mínimo 2 línguas, ele não estaria. Não, primordial ali, é pré-requisito para você trabalhar naquela Exatamente. empresa. Então, assim, você está dando uma oportunidade, né, aos filhos, no caso, aos netos agora, que outras pessoas não têm. Isso é um privilégio. Exatamente. E eles entendem, é tão bonitinho. Eles não falam, mas entendem tudo. Não, mas eles vão falar. Isso é ótimo, vai ser natural. Amém. Eu espero. E me fale uma coisa. Vocês vieram como uma empresa de publicidade, agência de publicidade? Nós viemos como uma agência de publicidade em 1990, já viemos com visto de L1. Como que surgiu os brasileiras e brasileiros? Nós viemos em 1990 com uma agência de propaganda, viemos com visto L1. E só que em 1990 eram pouquíssimos empresários, eram pouquíssimos brasileiros que requisitavam uma agência de propaganda. Era muito difícil você colocar o trabalho. E o visto de L1 a gente tinha que mostrar a produção, algum tipo de produção. Senão você não tinha a renovação. Então a gente chegou à conclusão de que nós tínhamos que montar uma forma de comunicação entre os brasileiros, que também não existia dentro da cidade de Orlando nenhum jornal. Aí a gente começou o Brasileiras e Brasileiros em 1994. A gente existia naquela época a Associação Brasileira da Flórida Central, era a BFC, que era uma associação, não era de business, era cultural. Nossa, o que aconteceu com essa associação, gente? Ela se desfez com o tempo, mas era formada tinha o presidente, que na época a gente não conhecia, mas tínhamos um amigo em comum, e a gente apresentou para esse nosso amigo, ele apresentou a nossa proposta para a Associação Brasileira da Flórida Central, e eles acharam a proposta super legal. E a gente começou, desde o primeiro número, o que nós fizemos? A gente pegou a listagem que eles tinham, que a gente falou assim, nós queremos entregar pelo correio. Que esse foi o diferencial do jornal, do primeiro número até em 2016. Aí a gente começou com eles, e eles então, a gente passava, eles davam a listagem, a gente passava as informações para ele, foi uma troca por um bom período, depois a associação se desfez, não teve mais. E vocês e nós continuamos. Quantos anos já de jornal? 22 anos. Vocês foram jornal. Os pioneiros aqui nessa região? Olha, em jornal dessa categoria, sim. Muito legal. Nessa categoria, sim, tiveram jornais que eram vinculados com Miami, mas assim, sediados em Orlando, éramos nós mesmos. Muito legal. E aí foi exatamente o que aconteceu no Focus, na premiação de 30 anos de comunidade brasileira, que para mim foi uma das coisas mais lindas que eu participei, porque foi uma forma de você mostrar para a comunidade que ela existe hoje, porque muita gente fez muita coisa. Exatamente. Ela não existe hoje, formada do jeito que ela é, com a força que ela tem, com a estrutura que ela tem, ela não nasceu sozinha. Exatamente. Ela nasceu com uma senhora, Dona Alma Gray, com hoje 96 anos,
que em 1965, 64, não lembro, ela abriu as portas da casa dela para o Itamaraty. Que linda. Então, vamos dizer assim, ela começou uma Câmara do Comércio em 1964 para os brasileiros. E ela era naturalizada brasileira, ela não era brasileira. Então, foi uma forma de você mostrar para todas essas... mostrar que existe raiz e que ninguém é ninguém sozinha. Exatamente. Você constrói as coisas, você participa, você vai junto com as pessoas, você constrói alguma coisa interessante. Muito interessante esse seu comentário, porque a gente vê muitas pessoas queridas chegando, pessoas que a gente acredita e a gente torce pelo sucesso de cada um. Mas a maioria das vezes, eu, pelo meu trabalho na internet, tenho contato com muita gente lá. E as pessoas, quando estão no Brasil, todas elas, a maioria delas, né, nos dizem: não, a gente quer ir para somar, a gente quer ir para ajudar, a gente quer ir, né, para contribuir. E muitas vezes, muitas chegam aqui e aí elas querem começar, de certa forma, o reino delas, né? Cada um na sua. Ao invés de somar. Quando a gente soma, quando a gente junta as forças, a gente é mais forte. Até porque existe um princípio, né? Nós temos que honrar, eu sempre penso assim, aqueles, quando eu cheguei aqui em Orlando, 8 anos atrás, muitos já estavam aqui, né? Como você mesmo está me relatando, então eu sou super grata à história de vocês e eu sei que para vocês foi muito mais difícil do que foi para mim, né? Com certeza. E eu tenho certeza que todo esse trabalho não foi em vão. A gente espera, Renata, porque eu acho assim, isso não é um mérito meu ou um mérito das pessoas, eu acho que é um mérito de cada um. O que eu gostaria é que a comunidade brasileira sempre olhasse para frente, mas não tirasse os olhos de coisas que foram construídas e que foram construídas com muita batalha. Porque não era fácil, na nossa época não tinha. A gente estava brincando, quando teve a reunião do Fox, fazer uma reunião nossa de brasileiros, 30 pessoas era o máximo. Imagina isso? Uau. A gente achava lotado. Então é sempre bom a gente conhecer histórias, né? Exatamente. Saber como que foi no começo. E que nada é fácil. E apreciar, né? E não adianta querer começar de cima. Você sempre tem que começar a galgar o seu espaço. Princípio da humildade, né? Um dia de cada vez, um passinho de cada vez, sempre. E somar sempre é melhor do que dividir. Com certeza. Né? Quando a gente se junta, a gente produz muito mais. Nossa Senhora, não tem nem comparação. E às vezes a gente vê, o primeiro disso, mas a gente, como o primeiro, eu já vi outros eventos parecidos antes, então esse não é bem o primeiro, é o primeiro que esta pessoa está fazendo. E que não deixa de ser importante. Claro, também. É super importante, mas se você soma aquilo que já existe, você traz o seu conhecimento, você acrescenta, contribui e dá crescimento. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é muito bom. Então, meninas, hoje tivemos o prazer de conversar com uma brasileira que está aqui há muitos anos, que tem a sua história e que trouxe pra gente uma visão de como eram as coisas há muito tempo atrás. Então nós hoje que temos o privilégio de ter uma tecnologia, de ter um acesso às informações que nós temos, a gente não pode get for granted, né? A gente não pode esquecer ou desmerecer ou não sermos gratos pelo privilégio que nós temos. É um privilégio termos informações como vídeos do YouTube, termos informações no Facebook, termos informações em a maioria dos lugares que você for hoje, você vai ter informações. Naquela época era tudo muito difícil. Então, meninas, aproveitem as informações. Você que está aí no Brasil, que gostaria de vir para cá, conte conosco. Estamos aqui muitos anos, mas estamos aqui para ajudar e para apoiar vocês no que vocês precisarem. Deus abençoe e até a próxima.